Isso foi um vídeo. Não, só com a família. Foi Reunião. um vídeo que eu fiz. Esqueci de tirar o Ah, balão. bom, já fiquei bagunçada. Não, pode deixar. No meu aniversário eu vou fazer uma festa, vou convidar vocês todos. Para vocês trazerem bastante presente, trazer o bolo, trazer salgadinho, cachorro quente, refrigerante, Ô, brigadeiro. Pro, como é que a gente vai entregar os bolos, salgadinho? Porque eu vou dar, Se tu eu vou falasse. dar um endereço. É justo. E, prof, se tu falasse isso nas aulas, eu te Então, daria. feliz aniversário, Minha avó Pro. faz bolo, eu daria bolo pra você. Ah, então quem sabe a gente já volta. Meu aniversário é só final do ano, é só Ô, Pro, quando é teu aniversário? em novembro. Vamos lá, gente? Professora, minha conta tá meio desatualizada. Eu mudei pra Shadow Mango. Vamos lá. Então, nós temos Nós estamos falando sobre relato de viagem, né? O mundo pelos olhos do outro. Vamos lá, então. Aí nós tínhamos esse texto, Viagem de Barco pela Amazônia, Amazônia perfeito para ir com crianças, né? E as perguntas seguem, então. Nesse relato de viagem, o propósito do texto é, nesse caso aqui, oferecer leitura de entretenimento, proporcionando certa visão da realidade, contextualizando informações de forma abrangente, né? Olha o horário, gente, vocês vão ficar fora da minha aula, vão ganhar falta. A aula já começou. A outra, o objetivo do relato de viagem é também propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base na realidade. Localize no relato passagens em que Caio Vilela se dirige ao leitor, propondo uma reflexão. Propondo uma reflexão. Pode ser. Eu coloquei o tempo passa mais devagar sem Wi-Fi. Isso, pode ser. É a mesma que tem aqui, né? O tempo anda mais devagar sem Wi-Fi. Explicando uma situação. Ô, professora, eu botei. Em poucas horas estaremos Crianças em férias só precisam de duas coisas: contato com a natureza e convivência com outras crianças. Certo. Essa daí eu coloquei na E. Tá. Então, explicando uma situação, quando ele explica a situação ali do planejamento das viagens com os filhos, né? Eu coloquei em poucas horas. Ó, eu botei esse Só um pouquinho, postulado Ayumi, só um rege pouquinho. a... Ayumi, a prof não está te ouvindo, só um pouquinho. Quem é que estava Coloquei. falando antes da... Só um pouquinho, A Ayumi. Sofia. Pode falar, Sofia. É um de cada vez. A letra B. Em poucas horas estávamos deslizando pelas águas do Negro, em nossas cabines com banheiro e ar-condicionado. E não vou ler tudo porque... Tá certo, até aí tá ótimo. Ayumi, pode ler a tua resposta agora? Esse postulado rege o planejamento das viagens que faço com meus filhos. Só colocou até aí? É. A letra C? Prof, posso? Pode. Eu coloquei... É um de cada vez. Teve alguém que pediu antes. Okay. Sofia. Já no aeroporto, encontramos nossos companheiros de viagem. Só coloquei aí. Tá. Ayumi? Coloquei o mesmo, só que um pouco maior. Tá. Foi Marco que escreveu. Não tem problema, tá ótimo, então. Letra D, Ayumi, pode ler? Responda uma situação. E lá fomos, eu e o Tomás, de 12 anos, o mais velho de 3 meninos, rumo a São Gabriel, da Cachoeira, a cidade mais indígena do Brasil. Certo. Colocou mais? Prof, eu coloquei quase a mesma coisa. Eu coloquei eu e Thomas, um menino de 12 anos, mais velho de 3 meninos. Certo, não tem problema. Opinando a respeito de um assunto.
E na Eu cabeça coloquei. dos pais, a certeza de que estamos Certo, navegando no rumo certo. certo. E a letra Eu coloquei. F, influenciando o imaginário coletivo. Essa parte aqui é a única parte que tem influenciando o imaginário coletivo, tá? Então, assisto despreocupado, diversão e aprendizado do meu filho encaminhadas na mata. Aí vocês podem pôr 3 pontinhos e fechar aspas, tá? Professora, eu Ah, botei prof, eu em coloquei poucas horas diferente. estaremos deslizando nas águas do Negro, dormindo em cabines com banheiro e ar-condicionado, e comendo muito bem a bordo. Tá, O entrosamento da molecada acontece de imediato. certo. Ô, prof, eu posso falar o que eu coloquei porque foi diferente. Fala. No rosto dos idealizadores da viagem, a semblante tranquilo reflete a sensação de missão cumprida. Das crianças, o brilho nos olhos enriquecedor, vívida, e nos olhos dos pais, a certeza que o rumo está certo. Certo. Depois a outra compartilhe sua opinião com um colega. Que informações presentes no relato de viagem podem ter valor documental? Ali quando ele fala da carta, né, de Pero Vaz de Caminha, que é a carta do achamento do Brasil, né, que Pero Vaz de Caminha quando ele chega, ele vem de Portugal, ele chega aqui nas terras brasileiras, ele escreve uma carta contando de como foi a viagem, as pessoas que ele encontrou, o tipo de vestimenta, comida, né? Então, teria um valor documental, né? Ele conta toda a história da viagem, tá? Entendi. Eu coloquei em vista a comunidade Catucho lá dos Índios Barés, mas... Não, mas é que daí fala, tem que ser alguma coisa documental, né? Ó, podem ter valor documental, é a parte da carta, né? Porque é um documento muito importante para nós, né? A carta é um dos poucos documentos que a gente tem daquela época de 1500, né? Se não o único documento que a gente ainda tem. O texto termina com o emprego de um recurso expressivo chamado metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem, então, né? Que é quase uma comparação sem a palavra como. E na cabeça do pai, a certeza de que estamos navegando no rumo certo. Reescreva essa frase utilizando o mesmo recurso, mas com outras palavras. Poderia ser, e na cabeça do pai, a certeza de que estamos acertando o alvo em cheio, acertando na mosca, né? Prof, eu coloquei diferente. Fala. Eu E também. na cabeça do pai, a certeza de que estamos velejando no caminho correto. Certo. Também pode ser? Pode. Posso falar o meu? Olha, eu acho que tá errado, mas em nossa cabeça a confiança que estamos navegando certo. Tá certo. Certo. Alguém mais? Depois a gente tem que ler a matéria jornalística a seguir e compare ao relato Viagem de Barco pela Amazônia. É perfeita para ir com crianças. Aí vocês leram, né? E a pergunta: a função do texto Crianças usam barco como transporte escolar na Amazônia é diferente da função do relato Viagem de Barco pela Amazônia. É perfeita para ir com crianças. Qual é a principal função dessa matéria? Da matéria dessa aqui, Viagem de Barco, aqui é informar o leitor, né? E também tem a opinião do autor. Então, um texto é diferente do outro, né? Eu coloquei para sabermos como eles vão à escola. E é muito Certo. interessante. Que é informar, né? Isso aí. Sexta, nessa matéria, que é mais do que uma notícia ampliada, as informações respondem às perguntas quem, o que, quando, onde, como e por quê?
Se nós olharmos lá no lead, né, que é aquela primeira partezinha, o primeiro parágrafo, sim, né, ele responde, não está na ordem como aparece aqui, né, quem, o que, quando, onde, por quê e como, mas sim, ele responde, né. A 7. Identifique e destaque da matéria jornalística os trechos em que você observa outras vozes presentes no texto, além da voz da jornalista Cristina Serra. Por que essas vozes foram incluídas no texto? Por que será? Prof, posso falar a minha resposta? Pode. Fala. Quando ele está mais seco, fica muito baixo para mostrar algumas situações que eles passam. Para mostrar algumas situações, tá certo. É como para ele dar, mostrar o que ele está vendo, né? Testemunhar. Então, assim, eu estou vendo tal coisa, né? Isso aí. O Jacareaçu é um barco escola. Que diferenças podem ser observadas entre ele e o barco usado para o transporte escolar? O Jacareaçu, ele leva turistas pelo Rio Negro, né? A função dele, o que leva turistas, é transportar turistas, né? É diversão, é festa, né? Tem conforto, tem segurança, né? E o que acontece quando as crianças andam nele? Elas acabam aprendendo novas coisas, né? Enquanto elas viajam. Aqui em São José tem uma escola do municipal e que eles tinham uma vez um barco escola também. Eu até pude fazer um passeio com eles. Então a gente vai até lá, eles ensinam para a gente sobre natureza, sobre poluição, né? Eles mostram o material que eles usam para reciclar, o que eles fazem. Depois a gente dá um passeio pelo mar, e aí a gente consegue ver a parte do mar que está, onde sai o esgoto, tudo, né? Até o mau cheiro também que tem no mar, né? Então, o barco escola, ele tem a finalidade de transportar as crianças até a escola, e as crianças aí já vão aprendendo alguma coisa, né? A 9. As crianças ribeirinhas enfrentam dificuldades e perigos para ir à escola e voltar de lá. E você? Descreva em um parágrafo o percurso que você faz entre a escola e sua casa. Depois de pronto, peça a um colega para revisar. Aqui a gente não vai pedir para um colega revisar, mas vocês farão leitura, tá? Então, logo em seguida que nós concluirmos, vocês farão a leitura. Eu pedi para fazer essa parte aqui também, gente, a questão 11? Sim, mandou fazer Até a página 8? Então, vamos lá. E lá fomos. Eu e o Tomás, de 12 anos, o mais velho de 3 meninos, rumo a São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do Brasil no Amazonas. As expressões destacadas são informações, explicações ou detalhamentos da palavra anterior. Tomás, 12 anos e o mais velho de 3 meninos. Sublinho no trecho acima a explicação para a expressão São Gabriel. São Gabriel da Cachoeira é a cidade mais indígena do Brasil. Percebam que está entre vírgulas essa explicação? Quando eles botaram aqui o nome, eles botaram uma explicação. É como se vocês fizessem em Palhoça. O que a gente pode dar? Que explicação a gente pode dar? A cidade que fica próxima à capital, né? Então, sempre que nós formos pôr uma explicação de alguma coisa, a gente põe entre vírgula, tá? Copia do texto informação adicional, isto é, explicação para Jacareaçu. O que é o Jacareaçu? O que nós vimos? Pode. Encostado à praia de Gaspar, uma comunidade à margem do rio Lauperi. Não, copie do texto informação adicional para Jacareaçu. É uma embarcação típica, adaptada para transportar turistas. É isso que está nesse texto que vocês leram acima. Né? E o que é a comunidade Cartucho? É ao lar dos índios barés, é onde os índios barés moram.
Os irmãos Christopher e Paul Clark, são os escoceses de Glasgow. Então, eu tinha que voltar lá no texto e ver as informações que apareciam para cada uma dessas expressões aqui. Ô, prof, sobre a 9, eu não sabia muito bem o que colocar no texto, pois para eu ir para a escola tinha um caminho muito longo, eu não sabia se contava. Sim, contava. Mas depois a gente volta lá, tá? A 12. Releia a linha fina do texto Viagem de barco pela Amazônia, perfeita para ir com crianças. Para uma criança, uma viagem descendo o Rio Negro de barco durante 9 noites por um Brasil amazônico e longínquo. Fica marcada na grade curricular da vida. Para que serve a linha fina? Ela é característica da notícia, né? Ela sempre vai aparecer no primeiro parágrafo para fazer um resumo daquilo que a gente vai ler, tá? É uma espécie de resumo do que nós vamos ler. É importante vocês saberem, tá? Esse conteúdo da provinha de vocês. A letra B. O Matheus, ele não tá conseguindo nem entrar no Fit Escola, tá? Ele pediu pra avisar. Tá bom. B. Você concorda com a afirmação do autor sobre o efeito de uma viagem como essa? Ele tá botando no grupo da sala, não? Ele me mandou isso. Ah, tá. Então você vai fazer um favor para mim, então. O quê? Só um pouquinho. Manda para ele isso aqui, esse link aqui para ele entrar. Ok. Obrigada. E a 13, quem me perguntou se nós íamos fazer uma redação, a 13 está aqui, ó. Escreva um relato narrando uma viagem ou passeio que tenha ficado na sua vida. Você fez um passeio e que ficou na tua vida, que ficou marcado, tá? Não precisa ser viagens longas, para os Estados Unidos, não. Pode ser, de repente, um passeio que vocês fizeram para o Beto Carreiro, ali junto com a escola, um passeio que vocês fizeram para o sítio de um parente de vocês. Vale passeio para Aparecida e Rio de Janeiro? Vale. Qualquer passeio que você lembre agora nesse momento para contar, certo? Tem um espacinho aqui, mas ele é muito pequenininho, né? Então, vocês podem fazer no caderno de vocês, coloquem a data de hoje é 14/8, coloquem a página, atividades de redação da página 8 e comecem a escrever. Não esqueçam de colocar um título bem legal para esse texto que vocês estão criando, tá? Só que antes de nós começarmos essa questão da 13, nós temos algumas pessoas que Professora. querem... Oi. Fala. O meu não foi criado, porque eu já fui mesmo, tá? Eu já fui para Aparecida lá e eu já fui também para Rio de Janeiro. Certo. Então, você vai criar um texto? Né? Vai criar um texto. Vamos ouvir, tem algumas pessoas que gostariam de ler o texto, que me pediram já várias vezes para ler o texto? Sim, eu. Pode começar então, Laura. Prof, eu estava sem ideia, daí eu fiz sobre isso. O título é A Boa e Velha Infância. Há não muitos anos, nossos pais e avós eram um pouco diferentes. Brincavam na rua e já se acostumavam se de vez em quando caíam e quebravam o dente. Quando chovia, a brincadeira era dentro de casa, fosse com bonecas ou até vendo uma mariposa batendo as asas. Ao barulho da corda batendo no chão, todos pulavam para não cair e depois tirar de montão. Estava sem ideia? Tava. Que bom, então. Pietro, vamos lá, Pietro, cadê teu texto? Pietro? Oi. Já era para estar com material, gente. Vamos lá. Achou? Achei. Pode falar, então. Ai, meu Deus, peraí.
Os quatro maninhos. Era uma vez, na época em que os humanos falavam, quatro humanos viviam felizes na casa do pai. Ô, peraí, prof. Oi. Eu acho que não é esse texto. Ô, prof, eu acho que a Laura leu o poema. Era É, o poema? É o poema que é pra ler? Porque eu queria ler o poema. sim. Eu também queria ler o meu. Então pode ler. A Letícia lê e depois a Sofia lê, enquanto o Pietro se encontra. Vai, Eu Letícia, fiz sobre o racismo. pode Com ler. isso, o mundo está se acabando. O branco só pensa em si e não em outro humano. O negro sofre racismo e isso é errado. Quem faz isso deve ser um desmiolado. Muito bom. O branco fala da cor, mas eu não ligo, seja negro, seja branco, seja azul ou seja rosa, todas as cores são maravilhosas. Quando julgam pela cor, pela altura ou pelo peso, eu. Peraí. Eu que só pode ser desprezo, por não ser igual. Mas para resolvermos isso, temos que pegar uma vassoura e bater nesses burros, idiotas, filhos das antas, que julgam pelas aparências. Enfim. Certo. Só esse final ali eu achei que saiu um pouco do teu poema, mas ficou bom. Muito bem. Sofia? Prof, tem algumas coisas pra falar. O meu não rima e era sobre um brinquedo que eu tava começando a fazer. Daí eu Tá pensei bom. bem e eu achei que ficaria um belo de um poema. Então vamos ouvi-lo. O amor está em tudo, mas quem diria em um robô ou em um brinquedo de papel? E os dois, bom, mas aconteceu com ele e ela. O meu não rimou. Não tem problema. Nem todo poema tem rima, tá? Não tem uma necessidade de fazer rima. Pode ler agora, mãe. Oi. É que eu queria ler também o parágrafo da questão 9. Ô, professora, Certo. vou pegar aqui o meu e vou mandar uma foto para você, tá? Não, não mande foto, que eu não quero foto. Tem que Tá. ler. Antônio. O meu é sobre o amor. Amor, todos deveriam sentir, pois é como se vestir. Todos deveriam amar, isso não devia acabar. Amar aos pais, amar aos irmãos, isso está no coração. Pois amor não se compra, ele é uma brisa e uma super conquista. Sem o amor, como seria? Certamente não viveria. Não ter afeto me deixa sem teto. Amor, amor, amor. Viver sem amor não tem como sentir esta dor. Deu. Muito bem. Olha que lindo. Qual foi o título que você pôs? O amor está no ar. O amor está no ar. Vamos ver, então, quem tinha me pedido aqui para ler. Isabela, pode ler? Eu fiz sobre uma flor. É assim. Plantei Sobre uma quem? semente, uma flor. Tá. Plantei uma semente, um brotinho apareceu. Depois de um tempo, uma florzinha nasceu. Ela cresceu e ficou linda. Fiquei tão feliz que fui plantar outra plantinha. Muito bem. A Yumi, queres ler? A Yumi? Ok. Ok. Pode ler. Ao sentir meus raios te tocar, saiba que é aí onde minha escuridão fica. Não se aproxime muito, aqui é bem escuro. Onde minha escuridão fica. Eu vou mandar uma foto pra tu ver o pecho que eu fiz. Arthur, pode ler? A moto é legal, para dar um grau. Hoje vi uma moto passar, me deu vontade de andar. Quando eu crescer, vou comprar, pois o motor vai roncar. Eu gosto de moto rápida, também gosto de moto barulhenta. Muito bem. Muito bom. Quem é a outra pessoa que tinha me pedido para ler? Eu tinha pedido para ler, só que era a 9 da. Ah, sim. Pode ler. Não chega a ter dificuldades, mas é bastante perigoso, já que eu vou todos os dias de moto. E ainda por cima, meu pai é atrasado, então vamos sempre em cima da hora. E muito rápido. Por mais que eu tenha medo, ele insiste em ser sempre a faísca atrasada. Faísca atrasada é uma coisa que a gente chama muito meu pai aqui, porque ele tá sempre atrasado. Uhum.
Ele demora para entender as coisas ou porque ele está sempre atrasado, chega atrasado, sai atrasado? Ele chega atrasado, porque assim, falta 5 minutos, ele ainda nem tomou banho para sair. Tá bom. Mais alguém que quer ler? Mário, queres ler o teu poema? Ô, prof, sabe qual é o poema do meu? A moto é legal. Certo. Mário? Professor, eu enviei ali para o grupo a foto do meu, tá? Tá bom. Ah, Tá bom tá. o desenho? Aham. Tá bom, muito bem. Vamos lá? Mais alguém? Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer aquela redação que nós temos na página 8, a questão de número 13, tá? Vocês vão fazer, a princípio, vocês vão fazer no caderno de vocês, não é para enviar nem nada, tá? Vamos fazer no caderno, e aí depois a gente vê se vamos enviar essa ou outra redação qualquer. Mas eu vou chamá-los para leitura na sexta-feira que vem. Tá certo? Ô, pro, é o caderno de Desse atividade ou é o caderno de Da línguas? De redação, querido, continua no mesmo lugar que nós estávamos até agora. Tá. Hoje é só É para fazer a questão 12 a 13? questão 13, da página 8. É que eu já fiz a questão 12, tá? Daí eu só vou fazer a 13. Tá. Isso, faça no caderno que tem mais espaço para escrever. Ô, prof, É que eu fiquei com uma duvidazinha, prof. Professor, você percebeu que a Raquel tá ali? Escreva esse relato. Fiquei com dúvida. Eu não consegui te entender porque alguém falou junto contigo. Repete, Arthur. O que é para fazer aqui? Escreva um relato. O que é um relato que a gente estava vendo até agora? De viagem. Ayumi, por gentileza, preste atenção na aula e não fique escrevendo no chat sem necessidade. Tá? Vamos lá, vamos prestar atenção na aula, concentrar aqui. O que é relatar alguma coisa? É contar alguma coisa. Então, você vai contar o que pede ali para contar, ó. Escreva um relato narrando uma viagem ou passeio que tenha ficado na grade curricular de sua vida. Certo? Então, você vai contar uma história, um passeio, uma viagem que você fez e que te marcou. Tá? Qualquer passeio, não precisa ser para lugar longe, nem nada. Qualquer passeio. Fale, Antônio. Tá bom. é que assim, obrigada. eu já fiz a 13, só que como tu disse que tem um prazo, então eu vou refazer. Só que eu posso contar como é que tinha ficado? Não Pode. tem título, eu só fiz assim. Quando bom. fui a Urubici, foi bem divertido, pois eu fiquei em um hotel, ótimo. Na casa de meu tio, em Urubici, lá tinham muitos animais bonitos e legais. Também fomos para a fábrica de suco de uva, que não vamos mentir, é uma delícia. Ainda quero voltar para lá. Muito bom. Tu só precisas aumentar um pouquinho mais, né? Dar Sim. mais detalhes, como era o hotel, como foi o passeio daqui até lá, se estava frio, se estava quente. A minha mãe não gosta que eu vá para lá por causa que é muito frio e eu tenho alergia. Ah. Mas eu quero voltar para lá um dia. É bom, né? O frio sempre é bom. Uma coisa. Eu tenho alergia a ácaro, que é um bichinho que fica na sujeira. Eu tenho bronquite. Eu tenho asma, bronquite, rinite. Certo, então agora vamos escrever nosso texto. Vamos lá. Vamos concentrar, vocês têm aí uma coisa de 20 minutinhos e eu começo a chamá-los para fazer leitura, tá? Vamos concentrar todo mundo. Prof, Oi. se eu soubesse que valia o caminho da minha casa até a minha avó almoçar e ir para a escola, eu teria como fazer da Nova. Vou fazer. Tá bom. Ô, prof, a 8 e a 9 é pra gente fazer pra semana que vem? A 13 é para começar a fazer agora. As outras já era para estar tudo pronto, né, gente? Já era para estar tudo pronto. Vamos fazer a questão 13, que eu vou cobrar a leitura de vocês. Quem terminar hoje já pode fazer a leitura hoje, tá? Qualquer coisa é só me chamar, gente.